Olá pessoas, na aula de hoje, refração da luz. A gente segue aqui no capítulo 10, no tópico 4, tá? O que ele vai apresentar para a gente nesse tópico? Ele vai falar rapidamente aqui sobre os meios de propagação da luz, meio opaco, onde a luz não se propaga, meio translúcido, onde a luz se propaga com irregularidade, meio transparente, onde a luz se propaga de maneira regular. Então a refração vai ser estudada no meio transparente. Então ele começa dando exemplos aqui de casos de refração. Então, uma moeda dentro do copo, você percebe que você tem uma visão aqui da moeda, vê uma pontinha da moeda. Se você colocar água no copo, ao entrar na água, a luz sofre um desvio. E esse desvio permite que você veja mais partes da moeda. Tá? Então o que está acontecendo aqui não é que a moeda saiu do lugar, não. A luz que está sofrendo um desvio. E aqui está o esquema. Tá? A luz que sai do copo quando ele está sem água, ela tem uma propagação retilínea. Quando a luz encontra a interface entre a água e o ar e penetra na água, ela sofre um desvio. Ou em outra perspectiva, né, a luz está saindo do objeto aqui, esse objeto está sendo iluminado, no caso da moeda, tá, saindo aqui da água e sofrendo um desvio ao passar da água para o ar e chegar no olho do observador. Tá? Esse desvio aqui é o que a gente chama de refração. Uma outra maneira de enxergar a refração também é aqui, no caso de um copo transparente, você coloca um canudo ou um lápis, como ele colocou aqui, você percebe que o lápis parece estar quebrado. Ó. Ele entra numa posição e quando você olha a partir da água, ele está em outra posição. Tá? Por que isso acontece, essa descontinuidade aqui? Ó? Porque a luz refrata na água, ela sofre um desvio quando ela passa da interface da água para o ar. Então esse desvio a gente enxerga como esse lápis deslocado aqui, ok? Seguindo aqui, ele vai comentar também que esse desvio acontece na atmosfera com a luz do Sol. Quanto mais próximo do horizonte o Sol está, maior é o desvio. Então por isso que a gente consegue entender também por que no amanhecer e no entardecer o céu fica com cores diferentes. Se o Sol está aqui em cima da sua cabeça ao meio-dia, esse desvio é mínimo, ele praticamente não acontece. Agora no horizonte, esse desvio acontece e ele acaba decompondo a luz do Sol no espectro de cores. Você vê o céu colorido, alaranjado, avermelhado, etc. Né? Ele não vai falar de decomposição aqui não, mas já vou adiantando o assunto. Vem aqui exercícios resolvidos, dá uma lida, nada de muito complexo aqui, exercícios propostos também, e na sequência ele vai mostrar as relações matemáticas que a gente tem aqui. Ó. Então ele coloca aqui, ó, buscando uma lei para refração. Então aqui é um experimento comum da gente fazer no laboratório, um aquário, né, um feixe de laser. Então repara que o raio incidente está aqui, ó. Parte da luz ela é refletida, tá vendo? Dá para ver a luz sendo refletida aqui, porque a reflexão é um fenômeno de superfície. Então, sempre que a luz encontra uma superfície, ela é refletida, mas como a água é transparente, a luz ela é refratada. Então, repara que a luz ela tinha um caminho aqui, ó. Ela estava seguindo, se eu marcar a linha reta aqui, ó, tá? E ela sofre um desvio. Tá? Eu tenho um ângulo de desvio aqui. Então, nesse caso, ela está se aproximando da reta normal. Então, a luz incide num certo ângulo e o ângulo de refração, que é esse aqui de baixo, é menor do que o ângulo de incidência. Isso tem a ver com a propriedade óptica dos meios. Tá? Nem sempre a refração vai implicar num ângulo menor. O ângulo pode aumentar também. Depende do que a gente chama de índice de refração. É justamente o que ele vai apresentar nesse trecho aqui para a gente. Então ele fala aqui dos ângulos de refração e
a relação entre esses ângulos de refração aqui, ângulo de incidência e de refração, vai dar uma constante. Essa constante a gente chama de índice de refração dos meios, tá? Então, não vou fazer a leitura, lógico que estou apontando aqui, mas está vendo? Ele apresenta nesse trecho aqui o conceito de índice de refração. A rigor, o índice de refração ele é definido como sendo a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Mas ele só vai ser definido assim do ponto de vista da ótica ondulatória. Por quê? Porque é a ótica ondulatória que vai falar das velocidades de propagação da onda de luz. Então, a onda de luz no vácuo ela tem a sua velocidade máxima, e quando ela entra num meio, essa velocidade cai. Então a velocidade muda. É por isso que ela sofre um desvio. Tá? Então, esse desvio mostrado aqui, ele ocorre, ele vai ser melhor compreendido do ponto de vista da ótica ondulatória, como sendo uma mudança de velocidade da propagação da luz. A luz entendida como uma onda. Do ponto de vista geométrico, a gente vai trabalhar só com os ângulos. Tá? Então, aqui ele apresenta formalmente a definição de índice de refração, tá? Mas a gente vai trabalhar o índice de refração do ponto de vista dos ângulos. Então está aqui ó, o esqueminha daquele experimento, ó, raio incidente, raio refratado, ângulo de incidência, ângulo de refração. Tá? Quando o ângulo de incidência é de 90 graus, o ângulo de refração também é 90 graus, ele está na direção da normal. Então aqui eu tenho a relação entre o índice de refração entre os dois meios. Tá? E aqui ele apresenta para a gente o que ficou conhecido como Lei de Snell-Descartes. Aqui, ó, tá? É a relação entre o índice de refração do meio 1, o ângulo de incidência, o índice de refração do meio 2 e o ângulo de refração. Tá? Então, essa relação ela é mantida constante para cada par de meios. Tá? Então, aqui é o ângulo de incidência, ângulo de refração, meio 1, meio 2. Aí ele vai comentar aquilo que eu já falei para vocês, acabei de falar. Se a luz está indo de um meio de índice de refração N1, né, menor do que o índice de refração do meio 2, a tendência é o... Perdão, vamos fazer a leitura aqui. Ó. Se o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, o ângulo de refração se aproxima da normal. Tá? Se essa relação é inversa, o ângulo se afasta. Então você pode pensar no raio revertido aqui. Ó. Se o raio sai do meio 2 e vai para o meio 1, o ângulo está se afastando. Tá? É o que ele mostra justamente aqui. Ó. Tá? Ele está saindo o meio 2 aqui dessa figura passou a ser 1, né? O meio azul aqui, e ele está indo para o meio 2, que é o meio branco. Então, o ângulo de incidência está dentro do azul, e o ângulo de refração agora está se afastando da normal. Tá? Isso daqui vocês vão se acostumando com o tempo. O principal tipo de problema está aqui. Ó. Tá? A gente vai trabalhar com os ângulos e com os índices de refração. Então, vamos ver aqui o exercício resolvido número 1. O raio luminoso que se propaga no ar, por definição o ar tem um índice de refração 1, tá? Incide obliquamente sobre o meio transparente de índice de refração N, então é desconhecido, fazendo um ângulo de 60 graus com a normal. Então esse ângulo de 60 graus é o ângulo de incidência. E aqui ele mostra o raio refletido e o raio refratado. Bom, o que a gente já aprendeu? Que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então esse ângulo de reflexão aqui também é 60 graus. E ele mostra na figura que o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado é 90 graus. Então você tem ao longo dessa curva aqui, ó,
de toda essa curva, tá? 180 graus. São ângulos suplementares. Tá? Vamos lembrar de geometria. Então eu tenho 60 graus aqui em cima, 90 graus. O quanto falta para chegar a 180? O que falta para chegar a 180 aqui, ó, é o ângulo de refração, que é 30 graus. Daqui que ele tirou esse 30, ele nem mostrou o cálculo, para vocês terem uma ideia. É só suplementar de ângulo aqui, ó, tá? Então 60 graus aqui em cima, mais 90, 150, para chegar a 180, 30 graus. Tá? Daí que ele tirou os 30. Então substitui na fórmula, na lei de Snell. Então o meio 1 é o ar, ângulo de 60 graus. O meio 2 é quem você quer descobrir e o ângulo de refração 30. Seno de 60 e seno de 30 é o mesmo da matemática. Vai lá na tabelinha de matemática, de trigonometria, que vocês têm os valores. Raiz de 3 sobre 2 e aqui raiz de 3. Tá? Perdão, raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 e meio é o seno de 30. Tá? Resolvendo isso daqui, você vai achar que o índice de refração é raiz de 3. Beleza? Aqui exercícios propostos. Vamos finalizar aqui. Os exercícios eu deixo para vocês lá na plataforma. Vou escolher alguns, não vai ser todos. Ângulo limite. Ângulo limite dá para entender rapidinho. Quando a luz está indo de um meio de alto índice de refração para um meio de baixo índice de refração, ela se afasta da normal. Tá? Então, nessa situação, quando a luz sofre refração se afastando da normal, você aumenta o ângulo de incidência e o ângulo de refração vai ficar cada vez maior, no limite em que o ângulo de refração vai ser 90 graus. Então, a partir desse valor, a partir desse ângulo limite em que o raio refratado faz 90 graus com a normal, toda a luz passa a ser refletida. É o que a gente chama de reflexão total. Então, o que é o ângulo limite? É o ângulo em que toda a luz vai ser refletida. Eu não tenho mais a refração. Tá certo? Então, o ângulo limite é o ângulo a partir do qual toda a luz vai ser refletida. A luz não é mais refratada. Que ângulo vai ser esse? Esse ângulo vai ser tal que o seno dele é a razão entre os índices de refração do meio 2 e o meio 1. Simples assim. Tá ok? Aí ele apresenta aqui para fechar o texto o chamado princípio da reversibilidade dos raios luminosos, aquilo que eu já falei para vocês um pouco lá atrás. Eu falei que você pode reverter os raios, que a situação fica a mesma. Então, a trajetória dos raios de luz não depende do sentido de propagação. Então, o que eu estou dizendo é... Vou pegar aqui como exemplo. Né? Tá, aqui ele está dizendo que a luz está incidindo da água para o ar. Se a luz incidir do ar para a água, o ângulo de refração aqui passa a ser o de incidência e o de incidência passa a ser o de refração. Se eu reverter o raio aqui, o desenho fica praticamente o mesmo, só que o sentido da propagação muda. Não sei se vocês entenderam, mas o princípio de reversibilidade é isso. É basicamente uma simetria. Né? Então, aqui o desenho está indo da água para o ar. Se eu quiser representar a luz indo do ar para a água, é simplesmente eu inverter a seta aqui. Ó. Bota a seta ao contrário, né? E o desenho vai ficar o mesmo. Tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima.